Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Esquenta Dama Brasil Summit 2025. Para quem ainda não sabe o que é o evento, no final vamos falar um pouquinho mais para vocês sobre esse grande dia, agora em novembro. Teremos uma imersão dentro do universo de dados com parceria de grandes empresas e realizado pelo Dama Brasil, que é o evento anual do Dama Brasil, do Dama International, tá? Então, para quem quiser saber mais sobre esse encontro, no final falaremos um pouquinho, porque agora é hora de bate-papo, é hora de conhecimento. Então, é o seguinte, vocês que estão nas redes sociais, fiquem à vontade para colocar sua pergunta no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, e vão ser respondidas aqui, tá bom? Agora, se você quiser ter um certificado de participação deste encontro, deste esquenta, você precisa estar aqui na Digital Edu, tá? digitaledu.com.br, simples. Clica ali, faz um cadastro gratuito, bem rapidinho, e acessa Digital Edu ao vivo. Aí você vai encontrar a live ali para poder assistir. No final, vou colocar no chat para vocês o link para obter o certificado de participação. Combinado? Então vamos lá. Então, quero chamar aqui no palco nosso convidado de hoje, que é Daniel Salermo, e o time de elite aqui do Dama, Leandro Coelho e Manuel Dutra. Boa noite, turma. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Maravilha, gente. É um prazer ter vocês aqui. E é o seguinte, antes da gente começar, vamos fazer o seguinte, como eu sempre faço, né? Vamos perguntar ao Daniel. Quem é Daniel Salermo? Fala pra gente, Daniel. Boa noite, pessoal. Sou Daniel Salerno, sou CTO aqui na VAR. Também sou mentor na Strides EduTech, onde eu leciono o tema de gestão de qualidade e operação. E focado em temas como a gente faz uma operação descentralizada, né? Focado bem no Data Mesh, que é o tema de hoje, e operações centralizadas. É um prazer e agradeço muito pelo convite, Wagner. Maravilha, Daniel. Grande Leandro Coelho. Opa! Boa noite, Wagner. Boa noite, Daniel. Boa noite, Manuel. Boa noite aí o público que está acompanhando a gente. Pessoal, eu sou Leandro Coelho, né? Já trabalho com dados aí eu diria que há mais de 20 anos, né? Hoje a gente está aí auxiliando o Dama, contribuindo um pouco mais com a comunidade de dados, né? No cargo de VP, né? E a minha expectativa é que a gente tenha um papo muito gostoso, muito agradável, que a gente troque muito conhecimento aqui nesse nosso espacinho aqui para falar do tema de dados, né? É isso aí, galera. Fantástico, Leandro. Grande Manuel Dutra. Boa noite a todos. Muito obrigado, Wagner, Daniel e Leandro, pela presença de vocês aqui, pelo espaço que vocês estão cedendo aqui, inclusive pelo conhecimento de vocês. No momento, eu exerço a função de presidente do capítulo da Dama no Programa Internacional no Brasil e tenho uma larga experiência aí, uma experiência de dados. Aí vamos então bater um papo sobre Data Mesh, que também é um assunto que me interessa muito, eu acho muito interessante. Acho aí, e trouxemos aí dois especialistas, né? O Daniel e o Leandro. Aqui eu vou mais ouvir do que falar qualquer coisa, porque eu quero ouvir também. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Então. Fantástico, grande Manuel, excelente, gente. Lembrando, ó, surgiu uma dúvida, coloca no chat, tá? Porque aqui é um bate-papo, não é uma palestra que tem início, meio e fim. Então, assim, a hora que a sua dúvida surgir, é a hora de respondê-la, tá? Então, pode colocar aqui que a gente coloca ela aqui ao vivo para ser respondida, tá? E eu preparei algumas perguntas aqui para a gente poder rodar o nosso bate-papo hoje, mas, assim, antes de começar, eu queria deixar aberto até para qualquer um, né, de vocês que queiram começar, como a gente sempre fez, não ter uma pergunta direcionada para Manuel, para Daniel, para Leandro, é uma pergunta que é colocada, então quem quiser é só começar a falar aqui, tá?
E assim, antes de mais nada, eu sei que tem pessoas que acessam aqui, que são pessoas já da área, pessoas já têm conhecimento, só que tem pessoas também que são novas na área, são novas que às vezes não sabem o que, que é o Data Mesh. Então, assim, simplificando com poucas palavras, assim, o que é Data Mesh? Perfeito. Vamos lá? Bora lá? Bom, o Data Mesh, ele é uma cultura, uma organização, né? Um tipo de operação que a gente aplica nas companhias, onde eu tenho uma descentralização, onde aqui a gente chama de domínios de dados. Então, o que antes era um COI de dados, um núcleo centralizado, agora viram células separadas com domínios de dados. Isso pode acontecer em vários níveis de divisão, né? A gente pode trabalhar isso em formato de vice-presidência, superintendência, área de negócio. Cada empresa tem uma cultura e, a depender da cultura, a gente faz essa descentralização em domínios de dados e a gente começa a tratar o dado como produto e trazer autonomia e responsabilidade, consequentemente, para esses domínios de dados, né, que são aí as áreas de negócio. Fantástico. Alguém quer fazer alguma colocação? Posso seguir? Leandro, vamos lá. Eu diria, né, que o Daniel assim, conseguiu contextualizar com maestria, né, o Data Mesh. O meu acréscimo, né, é que hoje muita gente olha o Data Mesh, né, como uma arquitetura, né, e, claro, ele é uma arquitetura e vincula também a tecnologia. Mas o Data Mesh, ele vai muito, mas muito além, né, de arquitetura e tecnologia, né? É uma mudança de paradigma na organização, né? Porque mexe nos agentes, né? Há uma redistribuição do poder, né, digamos assim, né, na execução, há uma redistribuição de curadoria, né, onde a gente tem uma governança federada. Então, assim, é algo que é muito transformador, né? E tudo que é muito transformador, né, exige uma energia muito grande nossa nesse processo, porque se fosse só tecnologia, a gente estava sussa para a gente, né? Então, o que eu acrescentaria que realmente faz parte de uma transformação cultural muito grande, né? Onde a gente mexe de novo, né, nos agentes, a gente mexe na questão financeira, né? Uhum. Porque há um deslocamento, né, dos times, né? O time que estava sempre concentrado na tecnologia, hoje esse time é distribuído, existem problemas assim intrínsecos a essa mudança que, por exemplo, né, o time de tecnologia é um time acostumado com toda a governança de TI. Já o time de negócio que vai assumir essa operação não é um time tão habituado a essa governança, ele é mais de fazer. Como é que a gente embute isso com o tempo, né? Então, é uma jornada que envolve muita coisa, muitos elementos, né? Muita energia, e como o Daniel colocou, né? Conseguiu fazer um resumo muito, muito bacana, né? Essa era a minha contribuição aí no tema. Fantástico. Wagner, eu tenho só uma questão para qualquer um dos dois, porque dessa vez eu vou mais perguntador do que respondedor, né? Isso a gente pode entender o Data Mesh como uma grande contribuição para a execução da cadeia de valor a cadeia de valor dentro de uma organização, ou seja, isso com um negócio, uma coisa chamada produto de dados, e nós temos aí uma cadeia de valor e que nós temos esse produto de dados, isso e como você falou, Daniel, descentralizando, vice-presidente, vice-presidência, área de negócio, você tem isso pode se tornar um apoio muito grande à geração da cadeia de valor, do dado, do produto de dados. Perfeito, Manuel. Eu acredito que é um bom ponto que você colocou. Quando a gente está num sistema centralizado, as demandas de negócio, elas vêm das áreas de negócio, passam por esse time centralizado, e a gente tem que fazer uma priorização
e uma governança de decisão para ter uma prioridade no que diz respeito em qual demanda vai entregar mais valor em prol dos objetivos estratégicos. Quando nós temos os domínios de dados, e cada domínio de dados é responsável por uma entidade com uma responsabilidade única, né? Então, se eu tenho uma entidade de cliente, eu vou ter um domínio que cuida daquela entidade de cliente. E quem melhor, né, para falar dessa entidade de cliente, que, né, vamos supor aqui que a gente deu essa responsabilidade para o domínio comercial. Então, o domínio da área comercial, ela tem os seus objetivos estratégicos e ela vai saber dizer, vai saber criar muito bem esses produtos e priorizar de acordo com a cadeia de valor e as metas das empresas. Inclusive, eu tenho um dos nossos clientes, ele utiliza a nomenclatura de Value Stream para dar um nome para os seus domínios de dados, que são as áreas de negócio. Então, a ideia realmente é formar uma cadeia de valor com o objetivo final, que é a meta principal da empresa. Aí, falando dessa questão, né, da cadeia de valor, muita gente tem a dúvida de como começar, né? Eu mapeio todos os domínios, né? E mapeio tudo de tudo para depois entrar na jornada de implementação, né? A literatura diz, né, algumas literaturas dizem que, cara, a gente tem que focar no business core, né? Ou seja, no que o Manuel falou, na cadeia de valor. Então, assim, você focando na cadeia de valor, aí falando numa jornada de implementação, né, você já garante, né, a entrega do que é importante para a companhia, né, e vai assim sucessivamente estabelecendo no roadmap do que está dentro do que é a cadeia de valor da companhia para já gerando esse valor aí da implementação do Data Mesh, né. Legal. Uma outra questão que me está sobre essa questão do Data Mesh, falando sobre governança de dados e cadeia de valor, e óbvio, com o Data Mesh, porque eu vi uma experiência uma vez numa organização que tinham 32 cadeias de valor, né? Produtos de dados, mas que tinha um sistema legado, né? Que era um sistema legado enorme, e aí você distribuía por produtos de dados, né? Por áreas comerciais, e você tinha essas cadeias de valores associadas aos produtos de dados relativos a essas áreas. E a minha pergunta é a seguinte: eles usavam a governança de dados desde o começo dela, ou seja, desde do business, do business product, ou o business owner, na verdade, até a geração do consumidor final, para poder ter aquele balanceamento entre o gerador e o consumidor, mas sempre olhando os legados, que é de onde vinham essas informações todas. Quer dizer, então, como a gente colocaria 35 áreas de governança de dados, ou 35, 32, 35, não me lembro agora, em cima dessas questões, entendeu? É isso que eu queria mais ou menos que você me respondesse sobre essa questão. Vamos lá. Aí, Dani, se você me permite, né, eu vou falar Por um favor. pouquinho aqui de governança federada, né? O que resolve isso é essa governança federada, porque a gente, quanto governança, a gente entendeu que a gente não é onipresente, né? A gente não tem que estar em tudo, porque senão o gargalo vira a gente, né? É. Vira a própria governança. Então, a turma, né, olhando o conceito de data mesh, outro conceito que ganhou força, né, é a governança federada. E o que é essa governança federada? Cara, você estabelece de maneira macro ou de maneira mais centralizada o que é importante, né, como diretrizes políticas, normas de qualidade, padrões. Então, esse é o núcleo, né, em que todo mundo tem que aderir. Todo mundo, né, e quando eu falo todo mundo, né, numa visão da arquitetura data mesh, eu estou falando dos domínios, entendeu? Então, cada domínio desse vai como se fosse a lei, as leis federais, né, digamos assim, né, vale para todo mundo. E aí o município ou o estado vão ter suas leis. Traduzindo para o universo de domínio, o que é
esse universo de domínio, o que estaria dentro do que o domínio poderia resolver? Por exemplo, a gestão de acesso. Então, cara, não faz sentido eu, que sou a governança federada, estabelecer quem pode e quem não pode ter acesso num domínio onde quem conhece o domínio é o dono, é o data owner. Então, essa gestão de quem acessa o dado, quem ele permite esse acesso, toda essa gestão e concessão de acesso, ela é delegada para esse domínio. Então, essa solução, ela consegue fazer de maneira federada a regulamentação de todos os domínios que estão embaixo, delegando suas atribuições, né, locais, digamos assim. Então, o cara que está dentro de um domínio financeiro ou núcleo de dados, ele vai ter uma certa autonomia naquele contexto e naquela governança. Necessariamente ele precisa ter um cara de governança ali dentro? Não. Ele vai fazer a gestão do dado dele e eu tenho digamos assim, um COE federado ali que vai olhar para todo mundo. Então, a forma da gente resolver, né, essa arquitetura, onde a gente tem talvez dezenas de domínios embaixo, é de maneira federada. Tá bom, Manuel? Entendi. Beleza. Daniel. Daniel, por favor. Muito bem colocado, só complementando um pouquinho desse assunto, né? Quando a gente tem os domínios de dados, um domínio ele também é um consumidor de dados. Então, a gente sempre tem essa relação de domínio e consumidor. Então, um domínio ele é consumidor do próprio domínio e ele tem que trabalhar, e os domínios têm que aceitar fazer um trabalho mútuo. Né? Então, eu, enquanto domínio de dados, tenho a responsabilidade de produzir produtos de dados com qualidade e que sejam compartilháveis. E eu, enquanto consumidor de dados, tenho a responsabilidade de fazer esse consumo e dar os feedbacks. Porque você imagina que você não tem mais agora uma área central de dados onde aqueles feedbacks, aquelas melhorias vão chegar para você. Então, você precisa que o consumidor dê os feedbacks para que eu possa melhorar o meu produto enquanto domínio de dados, e eu preciso sempre disponibilizar um produto de acordo com as diretrizes de governança de dados. Produto catalogado, com qualidade de dados, né? Então, o time de governança federada vai definir as diretrizes, né? Vai colocar a ordem na casa, e os domínios vão executar aquelas políticas. Quer dizer, eles são produtores e consumidores. E a transversalidade entre os domínios que faz com que exista uma necessidade dessa federação tratar essas políticas e as normas de qualidade, todas as regras de qualidade em relação a isso aí, né? Mas a execução desses controles é feita pelo próprio domínio, exatamente isso. Uma outra pergunta para vocês também é o seguinte, o que me veio agora é a questão da estratégia, né? Quando você tem uma estratégia de negócio, e aí ela capilariza, né? Ela capilariza para as áreas de negócio, é uma estratégia organizacional, é uma estratégia lá do board, por exemplo, que ela vem especificamente e cascateia. E aí, quer dizer, olhando aquela questão da cadeia de valor, onde você tem essa necessidade de criar, de gerenciar esse domínio, queria saber de você se existe uma dificuldade muito grande exatamente pela transversalidade que eu falei ainda há pouco, porque na hora que você faz uma estratégia, você não somente cuida do domínio, você tem que olhar a empresa como um todo, e de repente existe uma transversalidade entre domínios para geração e para consumo e para tomada de decisão. Como é que é feito essa combinação dos domínios com a estratégia de dados e a estratégia organizacional? Vamos lá, Daniel, por favor. Beleza. Bom, primeira coisa que a gente precisa ter nesse sentido é patrocínio executivo, né? Então a gente precisa que todos os executivos estejam alinhados na cultura de dados e nessa estratégia de domínios. O que eu costumo falar muito é que dificilmente uma empresa vai começar uma empresa que é nova e não tem uma cultura de dados
muito bem aplicada, vai iniciar já com Data Mesh. É uma jornada, né? Então a gente começa lá numa estratégia centralizada, ou até uma estratégia de HubSpot, um pouco híbrida, né? E a gente vai migrando para esse Data Mesh, e quando eu migro, eu escolho um piloto e utilizo cases de uso, cases de negócio e cases de produto de dados para eu conseguir fazer isso. Então, eu elenco quais vão ser, primeiramente, as minhas fontes de dados, qual domínio que vai cuidar de cada fonte de dados, e qual vai ser, baseado aí muito na cadeia de valor, os primeiros produtos de dados que eu vou fazer. Né? Então, a ideia é, para eu conseguir ter essa estratégia bem aplicada, é que eu faça primeiramente um piloto, aprenda com isso, quais foram as dores, o que eu preciso melhorar, para quando eu fazer a virada parcial para uma virada completa, eu já eu conheça onde que eu estou pisando, né? Eu conheça para que caminho que eu vou levar, quais vão ser as minhas dificuldades, e um ponto muito importante é o máximo disso automatizado. Né? Então, agora que não vai ser mais a gente que vai cuidar de todo esse pipeline de dados que vai acontecer, essa disponibilização de dados, né? O mais disponível que a gente tiver de automação para que os domínios sigam aquelas diretrizes, vai facilitar a nossa vida enquanto estratégia de dados. Legal. Léo, vamos lá. Eu vou só pegar um gancho, né? Porque a gente falou bastante, né, da implementação, né, e um pouco do fluxo dentro de um domínio, falando ali dos acessos. E eu acredito que um ponto central dessa conversa, e aí eu estou trazendo esse ponto, ele sempre fica um pouco para depois, porque no processo de construção, ele meio que vai ficando para o final, né, que é o produto de dados. Ele, apesar da implementação, ele vai ficando para o final, ele, na realidade, é a estrela de tudo que a gente está fazendo no Data Mesh. E ele é importante, e eu estou trazendo essa reflexão, porque é algo que não é habitual nosso, né? A gente até hoje, né, até esse conceito chegar, a gente tratava o produto de dados não como um produto, como uma entrega. A gente entregou um relatório, um dataset lá e tchau, obrigado. Hoje, né? Missão cumprida, né? Missão cumprida. Missão cumprida. Homologou, já era. Tchau, obrigado. Então, hoje, o produto de dados, ele ganhou um destaque tal, né, que acho que foi o Daniel que falou da questão de qualidade. Ele vai exigir vários acordos, né, acordos de qualidade. Esse produto de dados, muitas vezes, vai ter que ter um KPI para a gente acompanhar, né, a entrega, a eficiência do ponto de vista estratégico. Esse produto de dados, ele vai ter um data contract, sabe por quê? Acho que o Daniel que falou, né, é um domínio consumindo de outro. Cara, isso tem que estar muito regulado na companhia, porque esses acordos, geralmente, eles não são muito fortes no sentido de que o transacional faz alguma coisa e não avisa o Análise de time. impacto, né? Isso As análises de impacto, né? é raro, mas acontece sempre, né? É raro, mas acontece de forma quanto mais, né? Exatamente. Então, imagina, cara, que num ecossistema desse, onde várias pessoas... A gente tem um ecossistema de produtores oferecendo dados em formato de produto. Esse produto ganhou um tratamento diferente, né? Então, com isso, surgiu o Data Product Owner, Exatamente. que é mais ou menos aí o cara que era o Data Steward, né? Ele virou agora o dono do produto. Então, assim, esse final de linha, né, ganha uma relevância muito grande. E aí, fazendo uma conexão com o que o Manel falou, cara, imagina como você gere, por exemplo, o que eu acho que foi mais ou menos essa pergunta do Manel, né? Assim, como é que você gere um produto de dados corporativo que você manda pro teu sponsor em outro país, né? Que ele
é um compilado, é um catadão de vários Um monte de domínios. coisa. Uma transversalidade, exatamente. Essa transversalidade. Então, aí volta a questão da cultura, né? Cara, cada Product Owner vai ser responsável por aquele produto estar seguindo o que foi contratado pela governança, o que foi estipulado pela governança lá atrás, para que tudo dê certo. E quando não der tão certo assim, também ter os mecanismos e os processos para que faça voltar a dar certo o mais rápido possível. Então, assim, de modo geral, é um ecossistema muito, muito interessante, que envolve muito compromisso, muito alinhamento, né? Mas Muito que comparativo. Isso. De uma maneira orquestrada, entrega muito valor para uma companhia que faça sentido a adoção do Data Mesh. Tá? Eu vou acrescentar uma coisa aqui, uma pergunta, que é uma curiosidade, até uma curiosidade minha. Porque como você tem uma cadeia de valor com produto de dados, né, vamos supor que você tem um business owner lá, e vai lá pegar do legado, e vai começar a criar dentro da sua cadeia de valor as suas necessidades, aí de repente o negócio exige, na velocidade, uma adequação, né? Porque a gente sabe que existem elementos corretivos, tem elementos evolutivos e regulatórios dentro dos dados que fazem, em linhas gerais, que você tenha uma certa modificação na origem do dado, né? Então, o que acontece no primitivo do dado? E aí, como é que você consegue, como é que vocês analisam esse compromisso entre o produtor do dado, ali inicial, com o consumidor de dados no final, que você está falando, Leandro, em relação à análise de impacto? Quer dizer, porque se você tem uma governança centralizada, você entra com um escritório, entre aspas, que vai estudar todas essas modificações e vai analisar esse impacto e vai chamar os consumidores e vai dizer, isso aqui vai ter uma alteração aqui e ver qual é o impacto que isso vai gerar no seu produto final. Agora, quando você está distribuído, se isso não acontece, quando nós brincamos ainda há pouco, de forma quanto mais, cara, isso pode gerar um problema sério para a empresa. Quer dizer, eu quero ouvir de vocês a experiência de vocês sobre esses acontecimentos, essas intercorrências por causa dessas questões. Acho que entenderam a pergunta que eu quis dizer? Daniel, por favor. Sim. Uma estratégia bem legal do que a gente faz nesse sentido é implementar, no passado e atualmente a gente tem muitos comitês de dados, né? E agora a gente fala dos comitês de domínio de dados. Então, para essa necessidade, geralmente a gente implementa um comitê de mudança, né? Similar ao que a gente tinha no atual, né? Ou no escritório de governança. E nesse comitê de mudança, toda mudança que eu vou ter no produto, ela precisa ser publicada e precisa passar por uma diretriz de mudança e publicada para todos os consumidores. E é por isso que eu preciso ter esse discovery do dado, de quem está consumindo o dado, né? Conforme meus ativos de dados vão sendo criados, similar ao que a gente tem hoje com o discovery e a auditoria dos dados, a gente precisa saber quais dados estão sendo criados, a gente precisa também saber quais dados estão sendo modificados. Então, esse comitê e esse sistema de mudança, ele precisa ser aplicado como uma diretriz, né, e uma obrigatoriedade toda vez que eu for ter uma mudança nesse contrato de dado, que é o que o Leandro comentou. A minha pergunta, até para o Leandro responder, é o seguinte: às vezes, né, a gente olha um market share e olha uma necessidade de agilidade da resposta, dependendo da organização. Às vezes, eu quero lançar esse produto agora. Eu tenho 5 dias para lançar um produto que o concorrente está fazendo também. E aí, se você não tiver uma rigidez ou uma cultura muito grande, né, de implementação, causa problema, né? Causa não, Leandro? E aí? Olha, Manel, assim, Manel só traz polêmica. Eu gosto. É bom assim, né? Só traz Manel. É bom. Tem que ser divertido, né? Traz polêmica. Porque, assim, brother, o que você falou, né?
eu acho que deve ter uma porrada de gente aí estudando décadas. Porque, assim, quanto mais você... Eu vejo assim, né? É a startup e a empresa gigante. Quanto mais processo, quanto mais engessamento, né? É super organizado e a gente gosta dessa organização. Mas a gente tem que Mas, admitir que essa organização ela traz tantas etapas e tanta segurança, e é bom e traz segurança, que talvez esse market share que você fala, né, não seja alcançado em 5 dias. A startup alcança em 5 dias, mas aqui deixa os corpos ali pelo caminho, né? isso é como diz um amigo meu, né? Tem um amigo meu que diz o seguinte: ó, meu negócio é tomar um morro lá na frente, mas tem uma floresta aqui de não sei quantos milhões de árvores, não, eu arranco tudo. O tronco, os tocos eu deixo para alguém tirar quando vier atrás. Mas aí voltando aqui só para por favor, desculpe aí. Não, é bom. Mas faz parte, cara. Porque o mundo de dados, ele está inserido na companhia, né? Então, isso tudo afeta a gente. Então, assim, são temas super relevantes, Manuel. A gente tem que ter esse mapeamento, porque você tem que saber em que ambiente você está inserido, como, qual é a cultura, qual é a velocidade, né? Então, cara, está super dentro do nosso papo aqui. Isso aí é complementar que às vezes, assim, a gente não tem um controle total da situação, né. Muitas vezes quando a gente fala do data mesh, a gente está falando do contexto informacional, né, Uhum. que é o que a gente ainda tem um certo domínio, mas o transacional, a gente não tem esse domínio numa companhia onde não estabeleceu toda a governança. E de modo geral, eu vejo o mercado muito assim, estabelecendo as arquiteturas, novas arquiteturas informacionais e a governança, partindo do ambiente informacional, ganhando maturidade, o CEO vendo que aquilo faz sentido, e aí isso começa a cascatear para o transacional. Aí o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes a gente não tem o controle do que acontece de alteração no transacional Isso, que vai isso. alterar o data contract e que na entrada, eu não estou falando o produto de dado está lá na Lá ponta. no finalzinho, lá Eu no... estou falando na primeira ingestão, caindo ainda na land, né? Esse cara tem grande chance de quebrar, né? Porque é outro time, é outro, né? Eles têm uma outra velocidade, eles têm um market share mais agressivo do que o de dado. E aí, cara, não tem jeito. É colar nos caras e tentar alinhar, porque muitas vezes a gente não tem todos esses mecanismos, né? E hoje as empresas, cada vez mais, elas, apesar de não serem startups, apesar de serem gigantes, elas precisam, não é que elas querem, elas precisam dessa velocidade. E a gente, como dado, a gente não pode achar que a gente está no mundo. Engessar isso aí, não pode. A Também não gente pode. tem que fazer acontecer com o que a gente tem, com os meios que a gente tem, no ambiente que a gente está. Então, assim, eu vejo que isso depende muito do alinhamento, né? Do quanto você vai estar alinhado com aquele time de negócio, com aquele time transacional. Fala assim, cara, vamos pensar um jeito aqui, de toda vez que você fizer alguma coisa, eu ficar sabendo, sabe? Me manda um e-mail, vamos fazer uma reunião. Acho que o Dani falou alguma coisa de, de, Comi- de, de comi- comitê, né? Comitê. Cara, tem um comitê aqui, porra, vem nesse comitê, me ajuda, né? Que a gente se ajuda junto, né? Que no final tá todo mundo, né? Ali com o objetivo de, cara, alavancar aquela companhia para todo mundo crescer junto, né? Então, eu acho que vejo muito assim esse alinhamento e automatização, que alguém falou também aí, acho que foi o Dani, né? Automatização Foi. é a chave Automati do data Isso. mesh. Porque se o cara não está alinhado contigo, você fica sabendo que desalinhou. Você tem tempo de reagir. Mesmo que você não tenha a solução, você tem um tempo. O sistema te falou: opa, chegou uma parada aqui que não estava. Nova que não estava previsto, né? Exatamente. Algo errado, né, não está certo. Então, te dá um tempo de reação. Sacou? Então, era só esse adendo aí. Você sabe, eu vi uma experiência uma vez, numa empresa que eu estava fazendo uma consultoria, que essa questão foi resolvida com o papel do que eu te falei, o business owner, porque ele comandava, inclusive, as alterações necessárias no legado.
tá certo? No transacional. Ele é o responsável por demandar dentro do transacional as modificações, porque o negócio pedia para ele, tá certo? A estratégia, a velocidade, o negócio. Então, ele era o responsável pelo negócio de chegar, fazer acontecer no transacional, e do transacional você trazer para dentro do sistema do formacional, do cadeia de valor no produto de dados. Então, quer dizer, esse papel ficava mais fácil, porque ele era o responsável de comunicar e a forma como ia fazer, entendeu? Talvez fosse uma maneira de resolver um pouco do problema que você está colocando aí, entendeu? Sim, Talvez. Não sei. Aí, uma notícia boa, né, mas a gente não pode generalizar, é que geralmente os donos desses sistemas legados, ele está dentro do domínio. A gente não pode generalizar, mas geralmente, por exemplo, estou falando de um domínio comercial, o CRM Isso. ele vai estar lá dentro. Mas eu vou ter casos, por exemplo, tu falou de um SAP. Cara, Bom, aí já é. aí já era, né? Porque a gente Aí tem já sistema de é. pagamento, né, contas a Integra pagar, comercial, tudo ligado. mestre de materiais, aí eu tenho várias áreas penduradas, né? Mas geralmente a fonte que eu consumo, por exemplo, aquele dado mestre que eu vou consumir, o dono daquilo, quem vai fazer a mudança, ele já está dentro do meu domínio, porque o domínio ele é a própria área de negócio, geralmente, Isso. né? Vamos colocar como área de negócio. Então, eu espero que eu tenha um alinhamento, né? A gente não pode analisar, mas eu espero que eu tenha um certo alinhamento. Existe uma autoridade para isso, né? Exato. E num sistema automatizado, eu trabalho com quarentena de dados. Então, eu tenho um Schema Evolution, né? O Data Drift que a gente fala, mas quando esse dado chegar diferente, ele vai entrar numa quarentena, a gente vai ser alertado, o dono daquele produto vai ser alertado, e, pô, beleza, dependendo da criticidade daquilo, né? Se for para entregar critérios ali de competitividade, a gente vai ter que agir rápido. A gente consegue segurar aquilo e ter um plano de ação em cima. Mas, a gente não, de novo, a gente não pode generalizar. E aí que a automação entra. E hoje, com o advento da IA, que hoje está muito forte, a gente consegue ter um pouco melhor isso do que quando a gente falava em data mesh sem o uso de IA avançada. Então, a gente tem uma flexibilidade, um ganho nesse sentido aí. A importância do catálogo para vocês é que eu queria entender um pouco. Quando você fala em data mesh, você fala em mesh, você fala em catálogo totalmente, né? Porque é apoiado em catálogo. E aí, a visão de vocês, a implementação do catálogo também em domínios, também inicialmente em domínios, ou o catálogo geral, e depois que ele tiver implantado, você separa por domínios, dando aquela visão do domínio. Ou primeiro você tenta catalogar somente os produtos de negócio, como você falou agora, em relação das áreas de negócio, eu vou fazer um início por aí, eu vou começando a maturar a minha implementação do mesh exatamente por aí. Então, vou lá, só faço o catálogo. Na verdade, o catálogo é particionado por domínio. Eu queria saber de vocês o que vocês recomendam, na verdade. No meu ponto de vista, cara, a construção do catálogo, né, ele deve seguir a construção do domínio, né? Então, assim, como a gente falou, a gente está caminhando, imagina que a gente está caminhando numa implementação de mesh na companhia. E aí a gente escolheu um primeiro domínio, né? A catalogação vai seguir esse roadmap, né? Uhum. Por domínio. Aí você cataloga aquele domínio, e aí acaba que a tecnologia, né, vai ser um ponto-chave, né? Porque a tecnologia, pelo menos acho que eu tenho conhecimento, né? Ela que vai. O catálogo vai ser um ponto de partida, né? Para a concessão de acesso, para a classificação do dado, e a partir da classificação do dado, né, você faz o seu planejamento de acesso. Então, hoje, o catálogo, né, eu acho até que alguém vai mudar de nome esse treco aí, porque quando a gente fala de catálogo, a gente, numa visão um pouco anterior, né, a gente via, era o atributo e a descrição. Cara, mudou completamente. O catálogo hoje,
ele está no epicentro do mesh e da governança, no sentido de que agora ele virou uma extensão do planejamento de quem acessa, o que acessa, por que acessa, né? E você faz toda a gestão baseado nele, né? Começando com os dados, os metadados técnicos e empoderando a gestão, né, baseando a gestão no metadado de negócio. Então, resposta curta que eu aprendi há pouco tempo. Sim, o catálogo, eu diria que ele segue na estratégia do roadmap à medida que os domínios forem sendo implementados, né? Perfeito. Legal. Alguma coisa acrescentada, Daniel? Não, o que eu ia comentar, o que eu acredito muito e aí é bacana que o Leandro falou, né? Daqui a pouco a gente está mudando o nome de catálogo de dados. Eu costumo chamar, e eu acredito muito, um catálogo enquanto marketplace de dados. Isso. Então, o catálogo sendo um marketplace de dados, ele precisa ser pesquisável, ele tem que ter uma busca semântica correta, e aí a separação que o Leandro colocou, né? Eu tenho metadados técnicos, esses são automatizados, então todo dado que surge na companhia, um metadado técnico, ele vai ter um discovery de forma automática, que é o padrão aí de campo e descrição, tipo de coluna, né? Talvez até volumetria, em alguns casos de catálogo. Mas o metadado de negócio, a gente vai criar um template para aquilo, né? Vamos falar de um template de LGPD, um template de Data Governance e um template de ETL. Aquilo vai ser anexado por domínio. Então, conforme aquele domínio vai sendo criado, eu vou anexando esses templates e preenchendo esses metadados de negócio, de forma a ele ser um marketplace de dados. E dentro dele eu preciso ter um workflow de aprovação, né? Então, por que não integrar com o meu ServiceNow, né? Então, eu faço um pedido, eu te dou um sample de dados, e isso já tem que estar tudo pronto. A lógica, a fundação, ela tem que estar pronta, né? A forma de atuação dessa questão toda. Eu só uma questão baseada na que você ainda falou ainda há pouco, o Daniel, sobre a questão de IA. Eu vejo o marketplace de dados, na verdade, muito utilizável na hora que você vai fazer uma IA, fazer alguma iniciativa de IA generativa, que seja, porque você tem que ter, pelo menos, você tem que entender se aquele dado que você está olhando ali é um dado derivado, se é um dado primário, qual é a regra de derivação, para poder produzir, para você produzir a informação ou o resultado correto das suas necessidades. Senão você não vai conseguir fazer isso, não é? Então eu vejo esse momento, o catálogo, que você queira chamar de evolução, como um grande auxílio, até dentro da própria construção de linhagem. Por exemplo, você dentro de uma IA, você quer saber qual foi a origem do dado para você chegar lá e dizer assim, é esse dado que eu quero mesmo? É isso que eu quero colocar dentro do API que eu vou construir para o ChatGPT, qualquer coisa da vida, ou qualquer coisa que eu vou fazer aí da vida, com o Copilot da vida, e aí você faz e sabe corretamente qual é essa questão. E uma outra questão, uma outra pergunta, dessa aí, primeiro digo, por favor, me responda, se eu estou falando certo ou estou falando besteira aí. Vamos lá. Tá corretíssimo, porque a gente não consegue... Hoje a gente está falando muito de GenAI, né? GenBI, né? Que a gente GenBI. GenBI, que a gente fala muito. Se eu não tenho um metadado e a linhagem de dados, eu não consigo criar um motor de NL2SQL, né? Que é o motor onde eu falo em linguagem natural e ele, no final, ele precisa responder uma query de SQL. Então, eu preciso ter muito bem formado esse metadado e essa linhagem de dados e mais, conhecimento no domínio. Eu preciso ter o conhecedor do domínio, o usuário de negócio, para falar o que significa aquele campo. Porque, e aí complementando o que é uma evolução, não basta só a linhagem e o metadado. Eu preciso ter o conhecimento do domínio daquele dado. Porque senão eu não vou saber o que diz aquele campo. Então, eu diria que é muito mais complexo. Isso é a base para eu conseguir ter a IA em cima de dados, é o metadado e a linhagem, mas eu diria que é muito mais complexo ainda que isso.
Eu diria que, além da IA saber o que é e o que ela deve usar, a gente tem que ter a capacidade de falar o que ela não deve usar. Os Aonde ela guarda-reis. não vai, né? Onde ela não vai. E se fala muito dos guarda-reis, né? E como que a gente estabelece esses guarda-reis? Como é que a gente vai falar assim, IA, não leia esse campo integer aqui, porque ela não sabe que esse campo aqui é o salário da galera. Então a gente tem que botar um flag lá e falar assim: esse dado aqui é um dado pessoal, sigiloso, sensível, sei lá o quê, né? Mas isso no domínio, o cara do domínio é que vai. Isso, se conecta com, porque tudo, né, no Mesh, né, essa responsabilização é do data owner, que é o dono do domínio. Eu não vou saber, né, que aquele, assim, eu sei porque é óbvio, né, mas assim, tem coisas que não são tão óbvias assim, Tão claras, né? Uhum. e o cara tem que ir lá e marcar. E aí, dependendo da estratégia, né, eu tenho que falar para ela, falar, isso aqui você não vai usar. Ou pelo menos eu não dou para ela, não, eu não concedo esse, porque eu tenho visto que a IA, os agentes de IA, elas estão sendo, o permissionamento está sendo dado como você dá para qualquer pessoa dentro daquele contexto. Então, assim, ou a gente vai falar para ela que não é para ela usar, ou simplesmente ela não vai ter acesso. Então, assim, essa estratégia é tão importante, né? No sentido que, semanticamente, você precisa falar para ela o significado das coisas e você também precisa falar o que ela não deve fazer e o que ela não deve acessar. Porque é muitas vezes aí que está o risco, né? Dela acessar coisas e fazer correlações que a gente ainda não tem ainda experiência E para saber que ela vai conseguir fazer fazer e gerar exatamente. resultados inesperados. Né? Uma outra situação é quando a gente. Eu espero que amanhã. Eu não sei se já existem algumas ferramentas aí de governança que usam uma própria linguagem coloquial como dentro de um chat, ou do chat GPT, um Copilot, um Gemini, do tipo, ó, por favor, eu quero usar vamos supor lá, o metadado técnico, ou o metadado técnico que o cara quer usar. Ele não está bem escrito ali, você não consegue saber se aquele ali é um salário do diretor da companhia ou de um salário. E aí ele diz assim, por favor, me diga quais são os atributos aí que eu não posso usar. Eu não posso demonstrar, não posso usar. Se isso fosse legal amanhã depois, dentro de algum produto que tenha um catálogo ou qualquer que seja, isso aí seria extremamente válido para que você pudesse auxiliar na construção do GMBI, como o Daniel está falando. Eu acho que isso é o próximo passo que eu acho que vai acontecer, né? Porque a integração entre a geração quando você está num produto de dados através de um data mesh, você não tem o controle total de tudo, né? De repente, a transversalidade da necessidade de um data mesh está lá em outro domínio. Você precisa daquele dado do outro domínio para complementar o seu, para misturar tudo e dar para um comitê executivo qualquer da vida. E aí, cara, se você não souber, você vai precisar consultar alguém do domínio, se pode usar ou não. Então, se você tiver isso dentro já formatado de uma maneira em que você saiba quem é proibido ou quem não é proibido, quem é privado ou não, fica uma coisa muito mais fácil, só perguntando, né? Será através de uma IA, talvez seja legal isso aí. O que vocês acham disso? Fala aí, Vai, Daniel. Quando a gente fala de segurança da informação, e aí a gente teve o caso aí recentemente do Banco Central, né? Que é um grande exemplo. Vixe, todo mundo tá falando isso. E aí vou ser polêmico também, igual o Manuel, né? Mas o principal, o grande ponto de alerta, ele é a peça que está atrás do agente, e não o agente humano, em si. né? Então, a gente fala muito de privacy by design, né? Privacy Então, by design, perfeito. quando a gente for construir esse agente de IA, a gente já tem que estar pensando em privacidade
e não contar que a pessoa que está operando ele vai fazer essa pergunta ou vai fazer essa verificação. Então, no cerne ali de segurança da informação, a gente sempre trata o operador desse agente, né, com quem tá falando com esse agente, como um ofensor, né, e não é de pessoa para pessoa, isso é impessoal. A gente tem que tratar isso de forma mais automatizada e ter motores de DLP para que a todo momento eu esteja verificando se esse dado, se tem um PII ou não, se tem um dado sensível ou não, fazendo um pooling, carimbo, né? Exatamente. E tratar essas IAs, esses agentes de IA, como persona. Então, se eu tenho um agente que é do departamento financeiro, e na minha governança de acesso, o departamento financeiro, por exemplo, não deve acessar um determinado dado, esse agente também não vai acessar. Legal, mas você tem que. Mas essa coisa e essas interseções tem que ser discutida de forma corporativa, né? Por isso de que eu digo. Corporativa, que é a IA responsável, que a gente. Exatamente. A IA é corporativa, ela não passa só de um domínio, né? Ela pode usar um domínio, mas ela é corporativa do ponto de vista até de uso de outros domínios, né? A minha palhinha, Manel, é o seguinte, né? Quando a gente fala de IA, né, tem uma matéria, né, que não é nova, né, que é a governança de TI ou a governança corporativa, né? Na realidade, assim, a governança, ela é um parceiro que vai ajudar a governar no contexto do dado, a IA, né? Mas tem uma área, um agente, um setor, né, que é a governança corporativa ou a governança de TI. Esse pessoal, né, ele, em última análise, ele vai olhar esse todo, vai olhar a IA como um sistema que ela é, né, e vai começar a fazer toda a gestão, né, e a governança desse novo ator dentro do ecossistema corporativo, né? E a gente vai ajudando, mas assim, é uma matéria assim muito extensa. É muito extensa e muito complexa. Eu acho que é complexa. Porque apesar de ser um sistema, né, ela tem um comportamento ainda que muitas vezes ainda a gente não tem uma previsibilidade, né? Por exemplo, né, a gente o cara do financeiro, o Daniel falou, né? Se ele não tem acesso, se a IA é uma IA financeira, não tem acesso. Mas assim, a gente ainda não tem noção das correlações. São necessárias. Que às vezes a gente, né, o nosso conhecimento humano, a gente não consegue alcançar. Mas, cara, imagina, você tem milhões de processadores lá e ela acessa coisas que aparentemente não tem uma correlação e ela consegue estabelecer. E como o Daniel falou muito bem, não é a IA, né? Ela não tem é alguém maliciosamente, né, fazendo essa operação. Então é uma matéria que assim, a gente precisa olhar com muito cuidado, né? As empresas elas precisam avançar porque é algo muito inovador. Realmente vai alavancar muita coisa interessante. Vai modificar o panorama. Vai modificar o panorama. Cara, a IA vai mudar o panorama. Então, assim, não dá para ficar de fora. Porque vai surgir negócio novo, vai alavancar, ela vai mexer nas estruturas, sabe? Mas vai abalar. Mas tem que ter uma galera tomando conta dessa situação, senão vai virar um bicho. Wagner, vamos lá, Wagner. Diga. Tá mudo. Você tá mudo. Excelente. Bate-papo fantástico aqui. Acabei não interrompendo, né? Tinha algumas perguntas aqui, mas fica, como eu falei, né? Não consegue fazer tudo, né? É apenas um bate-papo bem informal, lembrando para quem está assistindo que semana que vem tem mais, até a data do evento, toda quinta-feira às 19 horas, tá? E assim, para quem ainda, né, isso aqui é um esquenta, é um bate-papo informal, como eu falei, então para quem quiser saber mais sobre o evento que vai acontecer, ele vai ser no dia 12 de novembro, tá?
vai ser uma imersão, um dia inteiro de conhecimento dentro desse universo de dados. Então De já tem uma polêmicas, agenda. de Isso, polêmicas. polêmicas de não dados. falta, né? Vou voltar, exatamente. Polêmicas não falta, né, Manuel? Então, o pessoal é o seguinte: além de adquirir novos conhecimentos, vai ser um momento maravilhoso para fazer networking, né, insights ali, ter ideias, conhecer as tendências do setor. Então, fica a indicação para vocês. Eu vou colocar aqui no chat para vocês o link. E exclusivamente hoje eu vou colocar um cupom de desconto para quem fizer sentido. É um cupom do Dama Brasil, tá? É um desconto de 15% com relação ao valor que está no site, independente se for a credencial profissional e a credencial VIP. Tá? Qual que é a diferença das duas? A profissional é a credencial onde você vai ter acesso ali ao evento presencial, vai ver os estandes, vai poder interagir com o pessoal ali, vai ter o coffee de manhã, vai ter um coffee à tarde, o happy hour, ok? Tudo incluído. A credencial VIP, ela te dá também o direito de assistir depois do evento às gravações por um período. Então, nós vamos disponibilizar por 6 meses as gravações para as pessoas que tiverem a credencial VIP. Além disto, ela foi pensada também para aquelas pessoas que têm a reunião, por exemplo, eu tenho uma reunião 2 horas da tarde, porém não justifica eu ir às 9 horas, sair, ter a reunião, para depois voltar. Então, vai para lá e faz a reunião lá. Então, para quem tem reuniões, nós vamos disponibilizar com credencial VIP, nós vamos disponibilizar um local para você poder ali fazer a sua reunião com a internet, para você ter um local sem aquele barulho todo de um evento, tá? Então, essas são as principais benefícios da credencial VIP. Então, o desconto que eu estou dando para vocês aqui, ela vale para vocês tanto para credencial profissional, quanto para credencial VIP, tá? Eu vou colocar aqui agora cadê? Aqui, ó, vou botar um cupom aqui em cima na tela, para quem estiver nas redes sociais, tá aqui, ó, o cupom é esse aqui, ó, Dama VIP, simples assim. Dama VIP vai ter um desconto aí de 15%, tá? Em cima de qualquer uma das credenciais. Quem está na Digital Edu, basta clicar, assim que fechar a tela da transmissão, basta clicar ali em eventos e planos, que vai ter ali o link do evento, tá? Aí você clica, vai ser direcionado para o ambiente, para o site, e lá você aplica o cupom Dama VIP. Ok? E, gente, chegamos aqui ao final. Quero colocar no chat para quem está na Digital Edu, assistindo aqui da plataforma oficial, eu vou colocar o link para a emissão do certificado deste encontro. Todo encontro do Esquenta dá direito ao certificado de participação. Então, para quem está aqui na Digital Edu, está aqui. Quem está nas redes sociais agora e quer obter o certificado de participação, dá tempo ainda. Se você assistiu aí agora, você vai entrar aqui na Digital Edu, digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito ali, clica em Digital Edu ao vivo e entra na live, tá? Vai ter no chat o link, que ele vale por 5 minutos. É um token único do evento, tá, do encontro, então ele expira em um prazo de 5 minutos. Ele só vale durante a nossa live. E eu quero deixar aqui aberto agora para cada um de vocês fazerem a consideração final, né, o Daniel falar um pouquinho, né, como que encontra tanto o Daniel quanto a empresa, né, nas redes sociais, contatos, e despedir da turma que está com a gente. Vou começar com o Daniel. Daniel. Por favor, Daniel. Perfeito. Pessoal, você vai encontrar a VAR Consulting tanto nas redes sociais ali no LinkedIn, nós temos o nosso canal do Instagram também, nosso canal no YouTube, inclusive lá no YouTube a gente tem alguns podcasts, alguns deles que eu mesmo preparei, alguns que eu fui host nesses podcasts, então gostaria de convidá-los aí para ter toda essa abertura desse contato com a VAR, né? A VAR é uma empresa focada em dados e inteligência artificial. Somos aí também parceiros muito fortes aí, Premier do Google, somos reconhecidos como parceiros do líder do ESG. Então, se você quiser
continuar tendo essa conversa aí, que quanto tempo que a gente ficaria aí, né, Manuel e Leandro, falando desse tema aí, super, super bacana aí, mais de 3 horas, uma hora é muito pouco aí. Bota pano pra manga aí. Sim, mas tá aberto aí, tá feito o convite para a gente terminar essas conversas. Maravilha, Daniel. Prazer, cara, te conhecer. Nos encontraremos lá em São Paulo para esse dia maravilhoso. E vai ser um prazer ter você, né, o time todo da Gavar lá com a gente. Manuel! Eu só tenho a agradecer ao Daniel, só tenho a agradecer ao Leandro e a você, Wagner, porque esse aqui é um esquenta realmente. Como o Daniel falou, se teria papo para a gente bater papo e discutir aí um monte de coisa, porque é um universo que para muita gente ainda é um caminho a desbravar, né? Quer dizer, então tem muita coisa para tirar dessas 2 feras aí que conhecem muito, né? E agradecer e falar que nós estamos esperando todos lá no dia 12 com papos desse tipo aí, seja ali no cafezinho, seja nas palestras, e eu acho que seja nas palestras, eu acho que vai ter muita coisa para aprender e para divulgar e para discutir junto com todo mundo aí. E agradecer aos nossos patrocinadores, e a Gavar foi uma delas, agradecer a confiança de vocês no nosso evento, viu, Daniel? Muito obrigado, tá? Fantástico. Leandro! Boa. Queria começar agradecendo aqui ao Wagner, né, por conduzir aqui esse nosso bate-papo, apesar que a gente deu pouco trabalho para ele hoje, né? Foi. Que a gente engrenou num papo aqui, né? E eu senti que ele teve que dar uma parada, senão o papo ia estender, né? Muito obrigado, Wagner. Obrigado ao Manuel, né, também por trazer essas perguntas provocativas, né? Que acaba que eu acho que acredito que é o que as pessoas querem saber, né? As dificuldades das implementações, né? É aquilo que dói para todo mundo. Então, muito legal, Manel, obrigado. Obrigado, Daniel, né? Pela contribuição. Nossa, aprendi muito, né? Pela troca aqui de conhecimento, de experiência, né? Muito obrigado de verdade. Pessoal que está assistindo a gente, muito obrigado por estar participado aqui com a gente, né? Dessa troca. Espero de coração que o que a gente já suou aí no sol trabalhando, né? Tenha refletido um pouco aqui nessa conversa, né? Que vocês tenham capturado também um pouco do que a gente falou aqui. E fica aqui aberto o meu contato, Leandro Coelho, só conectar lá no LinkedIn. E qualquer dúvida, qualquer troca de ideia aí sobre esse contexto, data mesh, mundo de dados, fiquem à vontade. No mais é isso, pessoal. Muito obrigado aí pelos momentos aí de conversa e de descontração. Fantástico, gente. Muito obrigado a todos que estão com a gente aqui assistindo. Quero deixar aqui o convite para a semana que vem. Então, no dia 9, nós teremos aí mais um convidado com a gente aqui para bater um papo. O tema vamos definir ainda. Daniel, muito obrigado. Um abraço para todo o time da Gavar, né, que nesse bate-papo que nós tivemos aqui é muito receptivo e com certeza conversaremos lá também no evento no dia 12 de novembro. Tá bom? E lembre-se, gente, visitem lá o stand da Gavar. Vai ser eu tenho certeza que vão atender vocês super bem lá. Um abraço a todos, Daniel, Manuel, Leandro, sucesso e até a próxima. Obrigado. Valeu, galera. Valeu. Tchau.